Olá, graça e paz. Vamos lá com mais um devocional para a nossa edificação, para a edificação das nossas vidas. Esse devocional de hoje tem algo maravilhoso para nós aprender com ele. Ele fala que a justiça de Deus tem uma voz. E nós vamos agora aprender de forma poderosa coisas, mistérios extraordinários por meio desse devocional. Nós vamos estudar esse devocional minuciosamente. Vamos examinar essas escrituras sagradas e nós vamos aprender coisas profundas. Esse devocional que nós estamos agora, nesse momento, para nós aprender com ele o que nós devemos fazer para nós obter a nossa linguagem celestial, porque nós temos a linguagem quando nós nascemos de novo, por meio de Cristo Jesus. Nós não falamos a linguagem mais dos nossos pais segundo a carne, deste mundo. Nós falamos uma linguagem celestial, a linguagem do Espírito, e nós vamos aprender de forma grandiosa e poderosa nesse momento. Sabemos que somos novas criaturas, porque estamos em Cristo, somos novas criaturas, todo o nosso passado já passou. Eis que tudo se fez novo na nossa vida. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, agora vive aqui agora neste mundo, na carne, não mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que nós vivemos aqui, vivemos pela fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Vamos agora profundamente, nesse momento, todos comigo, aprender de forma grandiosa e poderosa nesse devocional. Observa o que esse devocional estará a mostrar. A justiça de Deus tem uma voz. Expresse sua justiça através das suas palavras. Romanos 10, 6. Mas a justiça que vem pela fé diz. Observa que a justiça que vem pela fé diz, de acordo com Romanos 6, 10. Então a justiça ela tem uma linguagem. Essa linguagem ela funciona no reino dos céus. Para nós que nascemos de novo, temos uma linguagem. Não é a linguagem deste mundo, é a linguagem da justiça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Observe como uma criança imita naturalmente a linguagem de seus pais. Ela pega o sotaque, o tom e até as expressões sem tentar ou forçar. Por quê? Porque é da natureza delas, das crianças, ecoar o que ouve em sua casa. Da mesma forma, quando você recebeu a vida de Deus no seu novo nascimento, você recebeu a sua justiça e com ela o seu vocabulário. Então, quando nós nascemos de novo, nós se tornamos uma nova criatura e nós recebemos um novo vocabulário, uma nova linguagem, que nós não falamos a linguagem desse mundo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz que nós falamos não as palavras desse mundo, a sabedoria deste mundo, nem do espírito desse mundo, mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, ensinada não pela sabedoria do homem, mas pela sabedoria do Espírito, as palavras do Espírito, para que nós compreendamos o que Deus nos deu gratuitamente por meio de Cristo Jesus. E nós falamos a palavra, a linguagem do Espírito. Vamos mais profundo nesse devocional. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a justiça de Deus
por meio de Cristo Jesus, com seu vocabulário. Agora você não fala como o mundo, nem a linguagem do mundo, nem a sabedoria do mundo. Você fala a linguagem do seu Pai Celestial, a linguagem da vitória, do domínio e da fé. A Bíblia diz, mas a justiça que é da fé diz assim, Romanos 10, 6. A justiça tem uma linguagem, tem uma voz, e ela declara o que Deus disse. Então a justiça tem uma linguagem, ela tem uma voz, e ela declara o que Deus disse. Observa aqui minuciosamente essa mensagem, esse estudo desse devocional para a nossa edificação e crescimento espiritual. Quando você afirma, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, segundo Coríntios 5:21, não é uma mera confirmação positiva, é a verdade liberada a seu mundo. Você está dizendo o que Deus disse. Segundo Hebreus 13, versículo de número 5 e 6, declara, porque ele disse, quem disse? Deus. E assim com confiança ousemos a dizer, sua herança em Cristo é ativada por palavras. O próprio Senhor Jesus disse que se você terá tudo o que você disser, o próprio Jesus disse que nós tivemos tudo o que nós dissemos. Isso está em Marcos 11, versículo 23. O próprio Senhor Jesus disse que você terá aquilo que você disse. Você não pode reinar na vida a menos que fale como a realeza que você é em Cristo Jesus. Sua justiça capacita a sua fala para produzir resultados positivos e divinos. Recuse-se a falar derrotas, escassez ou medo, doença, pobreza, escassez. Em vez disso, deixe as suas palavras se alinharem com as palavras de Deus. Eu ando em saúde divina, sou maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Minha vida é apenas para cima e para frente. Fui chamado para ser cabeça e não cauda. A justiça da fé chama as coisas que não são como se fossem. Ela fala a realidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a realidade. Quando você fala a palavra de Deus com fé, você alinha a sua vida com a vontade do céu. Você silencia a dúvida, a confusão, você ativa anjos, você traz um curso de sucesso divino. Portanto, fale com ousadia, declare sua saúde, paz, prosperidade, vitória, progresso. Expressa sua justiça através das suas palavras. Que temos que sempre ter a consciência que nós agora que nascemos de novo, somos uma nova criaturas e nós carregamos a imagem do último Adão. O Senhor Jesus veio como o último Adão e nós, quando viemos para esse mundo, carregamos a imagem do primeiro Adão, falamos a linguagem do primeiro. Nós comunicava com este mundo com a linguagem do primeiro Adão, mas quando nós nascemos de novo do último Adão, nós agora falamos a linguagem do último Adão. Nós carregamos a voz, a fala, carregamos um vocabulário do último Adão, porque nós nascemos dele, nós imitamos nossos pais. Nesse momento, você tem que alinhar, eu tenho que alinhar nossos pensamentos. A Bíblia diz para nós não conformar com esse mundo caído.
esse mundo doente, enfermo, limitado, e nós transformar esse mundo pela renovação da nossa mente, para que nós compreendamos o que Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Quando você afirma, agora nenhuma condenação há mais para mim que estou em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você está declarando a justiça de Deus na tua vida, a realidade de Deus por meio da palavra de Deus. Troca agora as suas palavras pelas palavras de Deus. Começa a deixar as palavras de Deus habitar ricamente no seu coração, no nosso coração, para que nós trazemos a realidade, a justiça de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3,16, habita ricamente a palavra de Deus em vós. Que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Deixa a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração, na sua boca. Ela só pode pronunciar as palavras de Deus para trazer a realidade. Quando você diz, o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, a minha doença, as minhas dores. Pelas suas pisaduras eu fui curado e sarado. Você está declarando a justiça de Deus na tua vida. E as tuas palavras vai trazer a realidade do que Ele já fez por você e por mim. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor Jesus, nos fez justiça de Deus. Segundo Coríntios 5, versículo de número 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele fôssemos justiça de Deus. Segundo Coríntios 4:13, assim está escrito, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, por isso nós falamos. É assim que nós temos que ter o mesmo espírito de fé que os homens do antepassado, do Antigo Testamento, andou com Deus. Todos os homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os homens que andou com Deus, ele cria naquilo que Deus falava para eles. Deus falou que ele não está, hora nenhuma, preocupada contra as coisas, a não ser que nós guardamos a palavra dele e praticamos. Então o segredo é praticar, vamos ser praticantes da palavra, não somente ouvinte, mas praticante, operoso, para que nós podemos ser bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Nós não somos ouvintes esquecidos, nós somos operosos para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que nós realizamos. Porque Deus está velando para cumprir a sua palavra. Ele diz que assim como a nuvem junta no céu e derrama aguaceiro sobre a terra, assim a palavra dele não volta para ele vazia, mas realizará naquilo que ele diz, naquilo que ele designou. Então, nesse momento, vamos confirmar esse devocional poderoso por meio dessa oração, confirmando que nós somos agora mesmo a realeza do Senhor, a justiça dele, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades, para que nele nós foi feito justiça de Deus. Vamos orar com a fé, de acordo com essa palavra. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu falo palavra de vida, poder, fé. Minhas palavras são cheias de fé, esperança, amor, e elas estabelecem a vontade de Deus em minha vida, na vida de outros e em meu ambiente. Eu ando em favor divino e vitória, hoje e sempre, no nome poderoso do Senhor Jesus. Expresse sua justiça agora mesmo, fazendo declarações da palavra cheia de fé. Expresse agora sua justiça agora em Deus, em Cristo Jesus, declarando palavra de fé. Quando você declara, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você está declarando a justiça de Deus na tua vida. Você pode dizer,
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está declarando a justiça de Deus na tua vida. Quando você diz, Deus, segundo a riqueza que está em Cristo Jesus, já supriu todas as minhas necessidades. Eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Em todas as coisas, dificuldades, provações, eu sou mais que vencedor, mais que vencedora. Você está declarando a justiça de Deus na tua vida. Amém? Esse devocional foi um devocional para nossa edificação, crescimento espiritual. Tenho certeza que você foi edificado, energizados poderosamente através desse devocional. Amém? Nós voltaremos aqui com outros devocionais poderosos para edificar a nossa vida. Amém? Fica ligados, amém? Em nome de Jesus, me segue no Instagram. Se você não está inscrito no YouTube, peça o sininho lá para me seguir, que na hora que for postado outro vídeo, vai cair a notificação para vocês aí e vão acompanhar esses devocionais poderosos. No nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos.